Está postado. Transmissão do vídeo ao vivo. Ora, fuga de emergência. Quando a lei dominical for editada e posta em vigor em toda a sua plenitude, será tempo de os fiéis abandonarem as grandes cidades. Isto poderá ocorrer muito em breve. Depois que findar o tempo da graça, enquanto as pragas ainda estiverem caindo e quando se promulgar o decreto de morte, os filhos de Deus fugirão das cidades pequenas, dos povoados e das áreas povoadas. Não é tempo agora que o povo de Deus está fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos. Era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrojar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários, entre as montanhas. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição. Desculpe. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Aparentemente nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhe auxílio, ainda que os inimigos os lancem nas prisões. As paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo, aquele que vê todas as suas fraquezas, que sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proveriam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. O cântico de vitória. Graças a Deus que no quadro profético que a pena inspirada dos escritores bíblicos e da serva de Deus para nós pinta o pequeno rebanho composto pelos santos que levam o selo de Deus, mantém-se fiel, atravessa incolume a hora de prova, é protegido maravilhosamente pelo Altíssimo e termina sobre o mar de vidro, entoando o cântico de vitória. Diz o profeta: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e no número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3. A obra de engano, o espiritismo. Os últimos dias se caracterizarão
por um extraordinário incremento do espiritismo, que será um dos três grandes poderes que perseguirão os fiéis e procurarão enganá-los. O espiritismo não só aparece como um membro da terrível tríplice aliança mencionada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, ali denominado o dragão, mas atua também como meio comum agitante para os outros membros, porque depois de o profeta diz ter visto sair 13 espíritos imundos da boca do dragão, o espiritismo, da boca da besta, o catolicismo, e do falso profeta, o protestantismo apostatado. Acrescenta que os três são espíritos de demónios que fazem sinais. Em outras palavras, o espiritismo domina as três instituições e se manifestará por meio de fatos verdadeiramente sobrenaturais. Este processo culminará no propósito de imitar o grande acontecimento da segunda vinda de Cristo. A única maneira de se proteger contra estes enganos cada vez mais subtis à medida que o tempo avança é estar verdadeiramente arraizado na verdade pelo estudo da palavra de Deus e do espírito de profecia, com o propósito de discernir as tramas do inimigo e manter uma sólida experiência pessoal com Deus. Uma experiência pessoal é na oração. A oração é o alimento espiritual nosso. Milagres enganosos. Então vi sair da boca do dragão, da boca do falso, da besta da boca do falso profeta, 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis da terra, do mundo inteiro, com o fim de os ajuntar para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 e 14. Vi que logo seria considerado blasfémia falar contra as pancadas, que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria, e alguns dos seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres e mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Foi mostrado que por essas pancadas e pelo magnetismo, estes mágicos modernos procurarem ainda explicar todos os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, e que muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus, realizadas quando esteve na terra, foram executados pelo mesmo poder. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o espiritismo, o cristianismo nominal da época tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem de coisas
ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do Espiritismo, operação prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas, e como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Ao mesmo tempo em que aparecerá aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidadãos e cidades populosas se reduzam a ruína e desolação. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de acelerar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Lado a lado, com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Muitos homens se intrometem com eles por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de força sobre-humana é fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Não lhe pode escapar aos poderes e ao mistério da iniquidade. Meus caros amigos e amigas, estamos a falar sobre a preparação para a crise final. Já agora vou ver aqui mesmo, são às 20, já está quase o pôr do sol. Para a lição número dia 31 de 5, às 20h55, falta 10 minutos. Ora, continuando a falar sobre até o pôr do sol, que depois irei fazer uma oração. É bom estarmos preparados, porque o próprio Jesus disse, quando nós examinávamos as Escrituras, não é só aceitar o que o pregador A, B ou C fala. Não é só aceitar o que o pregador diz, mas aceitar o que Deus diz para nós. Aceitar a mensagem que Deus tem para nós. Aceitar a mensagem que é uma mensagem de esperança e de conforto espiritual. Aceitar que, ao examinarmos a palavra de Deus, poderemos ter uma percepção diferente da verdade, uma percepção diferente da vida, uma percepção diferente das lutas e das coisas. O próprio, temos que ver que se formos lutar, formos tentar lutar sem as armas de Deus, é como se nós lutássemos sem nada nas mãos, para agarrar numa coisa que é cortante. Estaríamos sujeitos a nos acortar a nós mesmos. Em relação ao conhecimento da palavra de Deus, é necessário que nós entesouremos as mesmas palavras no nosso coração.
que coloquemos como norma na nossa vida, que levemos a mensagem a todos, mas principalmente a mensagem que nós falarmos deve ser levada para nós mesmos. Deve ser uma mensagem que deve ser vivida. A preparação para a crise final é um dos temas atuais. Nós devemos desprender-nos dos bens materiais. É verdade que precisamos do dinheiro para o pão de cada dia. Precisamos ter uma casa. Mas também, se queremos ir com Jesus, temos a obrigação de nos preparar para irmos para a nova terra. Temos a obrigação de estarmos firmes e fiéis com Jesus, indiferentemente do nosso estatuto social, porque lá ninguém vai ser mais do que outros. Lá ninguém vai ter mais privilégios do que os outros. Aqui temos a obrigação de nos prepararmos individualmente. Aquilo que nós entesourarmos no nosso coração será aquilo que nos irá deixar o nosso coração firme. Que possamos colocar Jesus como o centro do nosso coração. Que possamos colocar, visto as pragas começarem a cair nas cidades, todos aqueles que vivem em cidades, que sejam tocados por Deus, que sejam tocados pelo Espírito Santo, para que possam compreender que é necessário começar a fazer uma preparação para vir para o campo, para as cidades mais pequenas primeiro, mas que possam sentir que realmente tem uma mensagem ao viver no campo, numas cidades mais pequenas e trabalhar na cidade, mas que possam, porque quando as pragas começarem a cair, não vai haver tempo suficiente para que nós mudemos as coisas. Assim como no dia do cerco de Jerusalém, que as tropas aparentemente saíram, as tropas sem uma razão real se retiraram, e que o povo viu que as tropas tinham saído do cerco de Jerusalém. Essas tropas, ao se retirarem, foi o sinal. O Espírito de Profecia diz: nenhum cristão morreu naquele cerco, porque todos os cristãos obedeceram à palavra de Deus. Hoje, o próprio Deus diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia de nos consagrarmos a Deus. Hoje é o dia de termos a nossa vida em comunhão com Deus. Hoje é o dia da nossa decisão. Hoje é o dia da nossa consagração. Hoje é o dia da nossa entrega pessoal a Deus. Hoje é o dia de que cada um de nós precisa para ser firme e fiel a Deus. Meus caros amigos e amigas, às vezes as palavras, por muito simples ou por muito complexas que sejam, não dizem nada se não for uma vida transmitida, uma vida vivida pessoalmente. Cada um de nós
tem a obrigação de dar a sua escolha. Agora gostaria de fazer uma oração, que estou quase a chegar ao pôr do sol, falta ainda pouco tempo. Mas gostaria de partilhar convosco a oração do pôr do sol. Querido e bondoso Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Ao elevar os meus pensamentos para si, lhe quero agradecer por mais um dia de sábado que nos concedeu. Ser com cada um dos seus filhos à face da terra, com todos aqueles que têm fome e sede da sua santa palavra. Agora, ser com o ouvinte ou ouvinta que está a ouvir esta mensagem. Ser também com eles, com os seus familiares e com cada um dos seus amigos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Concede-nos uma boa semana na sua paz, na sua divina direção. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que nos dás. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Ser com meu Pai, ajude e o guarde, Senhor. Ser com os meus filhos também, protege-o e guarda-os. Ser com cada um irmão da igreja que neste momento tem o privilégio de estar orando e agradecer a Deus. Ser com os irmãos que estão um pouco afastados da igreja, ajuda-os a voltar para si. Dirige-nos e guarda-nos, Senhor. Concede-nos uma boa semana na sua paz, na sua santa companhia, que os seus santos anjos possam velar por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Ensina-me a louvar e agradecer-te mais do que a pedir. Ensina-me a ser grato a si. Ensina-me, Senhor, a poder entregar cada dia, cada minuto, cada segundo, a minha vida nas suas santas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo o que nos tem feito por nós. É tudo que peço e agradeço, não porque seja digno ou merecedor, não porque veja em mim algum mérito, mas tudo pelos méritos e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bom, meus caros amigos e amigas, obrigado pela vossa atenção e agora desejo-vos que possam refletir sobre a nossa preparação pessoal para a crise final. Porque a preparação é individual. Assim como a salvação é individual, a preparação também é individual. Deus não leva famílias, leva seres humanos individualmente. Poderá haver famílias inteiras que se consagram a Deus e que aceitam Deus, mas mesmo assim Deus vai levar pessoalmente cada um, que nós possamos fazer a nossa preparação para a crise final. É a minha oração para mim e para cada um de vós.
está postado. Transmissão do vídeo ao vivo. Ora, fuga de emergência. Quando a lei dominical for editada e posta em vigor em toda a sua plenitude, será tempo de os fiéis abandonarem as grandes cidades. Isto poderá ocorrer muito em breve. Depois que findar o tempo da graça, enquanto as pragas ainda estiverem caindo e quando se promulgar o decreto de morte, os filhos de Deus fugirão das cidades pequenas, dos povoados e das áreas povoadas. Não é tempo agora que o povo de Deus está fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos. Era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrojar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários, entre as montanhas. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição. Desculpe. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Aparentemente para nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhe auxílio, ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo, aquele que vê todas as suas fraquezas, que sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proveriam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. O cântico de vitória. Graças a Deus que no quadro profético que a pena inspirada dos escritores bíblicos e da serva de Deus para nós pinta o pequeno rebanho composto pelos santos que levam o selo de Deus, mantém-se fiel, atravessa incolume a hora de prova, é protegido maravilhosamente pelo Altíssimo e termina sobre o mar de vidro, entoando o cântico de vitória. Diz o profeta: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e no número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3. A obra de engano, o Espiritismo. Os últimos dias se caracterizarão
por um extraordinário incremento do espiritismo, que será um dos três grandes poderes que perseguirão os fiéis e procurarão enganá-los. O espiritismo não só aparece como um membro da terrível tríplice aliança mencionada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, ali denominado o dragão, mas atua também como meio comum agitante para os outros membros, porque depois de o profeta diz ter visto sair 13 espíritos imundos da boca do dragão, o espiritismo, da boca da besta, o catolicismo, e do falso profeta, o protestantismo apostatado. Acrescenta que os três são espíritos de demónios que fazem sinais. Em outras palavras, o espiritismo domina as três instituições e se manifestará por meio de fatos verdadeiramente sobrenaturais. Este processo culminará no propósito de imitar o grande acontecimento da segunda vinda de Cristo. A única maneira de se proteger contra estes enganos cada vez mais subtis à medida que o tempo avança é estar verdadeiramente enraizado na verdade pelo estudo da palavra de Deus e do espírito de profecia, com o propósito de discernir as tramas do inimigo e manter uma sólida experiência pessoal com Deus. Uma experiência pessoal é na oração. A oração é o alimento espiritual nosso. Milagres enganosos. Então vi sair da boca do dragão, da boca do falso, da besta da boca do falso profeta, 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais e se dirigem aos reis da terra, do mundo inteiro, com o fim de os ajuntar para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 e 14. Vi que logo seria considerado blasfémia falar contra as pancadas, que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria, e alguns dos seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres e mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Foi mostrado que por essas pancadas e pelo magnetismo, estes mágicos modernos procurarem ainda explicar todos os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, e que muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus, realizadas quando esteve na terra, foram executados pelo mesmo poder. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o espiritismo, o cristianismo nominal da época tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem de coisas
ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do Espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas, e como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Ao mesmo tempo em que aparecerá aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades e cidades populosas se reduzam a ruína e desolação. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de acelerar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Lado a lado, com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Muitos homens se intrometem com eles por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de força sobre-humana é fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Não lhe pode escapar aos poderes e ao mistério da iniquidade. Meus caros amigos e amigas, estamos a falar sobre a preparação para a crise final. Já agora vou ver aqui mesmo, são às 20, já está quase o pôr do sol. Para a lição número dia 31 do 5, às 20h55, falta 10 minutos. Ora, continuando a falar sobre até o pôr do sol, que depois irei fazer uma oração. É bom estarmos preparados, porque o próprio Jesus disse, quando nós examinávamos as Escrituras, não é só aceitar o que o pregador A, B ou C fala. Não é só aceitar o que o pregador diz, mas aceitar o que Deus diz para nós. Aceitar a mensagem que Deus tem para nós. Aceitar a mensagem que é uma mensagem de esperança e de conforto espiritual. Aceitar que, ao examinarmos a palavra de Deus, poderemos ter uma percepção diferente da verdade, uma percepção diferente da vida, uma percepção diferente das lutas e das coisas. O próprio, temos que ver que se formos lutar, formos tentar lutar sem as armas de Deus, é como se nós lutássemos sem nada nas mãos para agarrar numa coisa que é cortante. Estaríamos sujeitos a nos acortar a nós mesmos. Em relação ao conhecimento da palavra de Deus, é necessário que nós entesouremos as mesmas palavras no nosso coração.
que coloquemos como norma na nossa vida, que levemos a mensagem a todos, mas principalmente a mensagem que nós falarmos deve ser levada para nós mesmos. Deve ser uma mensagem que deve ser vivida. A preparação para a crise final é um dos temas atuais. Nós devemos desprender-nos dos bens materiais. É verdade que precisamos do dinheiro para o pão de cada dia. Precisamos ter uma casa. Mas também, se queremos ir com Jesus, temos a obrigação de nos preparar para irmos para a nova terra. Temos a obrigação de estarmos firmes e fiéis com Jesus, indiferentemente do nosso estatuto social, porque lá ninguém vai ser mais do que outros. Lá ninguém vai ter mais privilégios do que os outros. Aqui temos a obrigação de nos prepararmos individualmente. Aquilo que nós entesourarmos no nosso coração será aquilo que nos irá deixar o nosso coração firme. Que possamos colocar Jesus como o centro do nosso coração. Que possamos colocar, visto as pragas começarem a cair nas cidades, todos aqueles que vivem em cidades, que sejam tocados por Deus, que sejam tocados pelo Espírito Santo, para que possam compreenderem que é necessário começar a fazer uma preparação para vir para o campo, para as cidades mais pequenas primeiro, mas que possam sentir que realmente têm uma mensagem ao viver no campo, numas cidades mais pequenas e trabalhar na cidade, mas que possam, porque quando as pragas começarem a cair, não vai haver tempo suficiente para que nós mudemos as coisas. Assim como no dia do cerco de Jerusalém, que as tropas aparentemente saíram, as tropas sem uma razão real se retiraram, e que o povo viu que as tropas tinham saído do cerco de Jerusalém. Essas tropas, ao se retirarem, foi o sinal. O Espírito de Profecia diz: nenhum cristão morreu naquele cerco, porque todos os cristãos obedeceram à palavra de Deus. Hoje, o próprio Deus diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia de nos consagrarmos a Deus. Hoje é o dia de termos a nossa vida em comunhão com Deus. Hoje é o dia da nossa decisão. Hoje é o dia da nossa consagração. Hoje é o dia da nossa entrega pessoal a Deus. Hoje é o dia de que cada um de nós precisa para ser firme e fiel a Deus. Meus caros amigos e amigas, às vezes as palavras, por muito simples ou por muito complexas que sejam, não dizem nada se não for uma vida transmitida, uma vida vivida pessoalmente. Cada um de nós
tem a obrigação de dar a sua escolha. Agora gostaria de fazer uma oração, que estou quase a chegar ao pôr do sol, falta ainda pouco tempo. Mas gostaria de partilhar convosco a oração do pôr do sol. Querido e bondoso Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Ao elevar os meus pensamentos para si, e eu quero agradecer por mais um dia de sábado que nos concedeu. Ser com cada um dos seus filhos à face da terra, com todos aqueles que têm fome e sede da sua santa palavra. Agora, ser com o ouvinte ou ouvinta que está a ouvir esta mensagem. Ser também com eles, com os seus familiares e com cada um dos seus dos seus amigos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Concede-nos uma boa semana na sua paz, na sua divina direção. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que nos dás. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Ser com meu Pai, ajude e guarde, Senhor. Ser com os meus filhos também, protege-o e guarda-os. Ser com cada um irmão da igreja que neste momento tem um privilégio de estar orando e agradecer a Deus. Ser com os irmãos que estão um pouco afastados da igreja, ajuda-os a voltar para si. Dirige-nos e guarda-nos, Senhor. Concede-nos uma boa semana na sua paz, na sua santa companhia, que os seus santos anjos possam velar por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Ensina-me a louvar e agradecer-te mais do que a pedir. Ensina-me a ser grato a si. Ensina-me, Senhor, a poder entregar cada dia, cada minuto, cada segundo, a minha vida nas suas santas mãos. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem feito por nós. É tudo que peço e agradeço, não porque seja digno ou merecedor, não porque veja em mim algum mérito, mas tudo pelos méritos e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bom, meus caros amigos e amigas, obrigado pela vossa atenção e agora desejo-vos que possam refletir sobre a nossa preparação pessoal para a crise final. Porque a preparação é individual. Assim como a salvação é individual, a preparação também é individual. Deus não leva famílias, leva seres humanos individualmente. Poderá haver famílias inteiras que se consagram a Deus e que aceitam Deus, mas mesmo assim Deus vai levar pessoalmente cada um, que nós possamos fazer a nossa preparação para a crise final. É a minha oração para mim e para cada um de vós.
Está postado. Transmissão do vídeo ao vivo. Ora, fuga de emergência. Quando a lei dominical for editada e posta em vigor em toda a sua plenitude, será tempo de os fiéis abandonarem as grandes cidades. Isto poderá ocorrer muito em breve. Depois que findar o tempo da graça, enquanto as pragas ainda estiverem caindo e quando se promulgar o decreto de morte, os filhos de Deus fugirão das cidades pequenas, dos povoados e das áreas povoadas. Não é tempo agora que o povo de Deus está fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares isolados e solitários, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos. Era o sinal de fuga para os cristãos judeus. Assim, o arrojar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários, entre as montanhas. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição. Desculpe. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Aparentemente nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhe auxílio, ainda que os inimigos os lancem nas prisões. As paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo, aquele que vê todas as suas fraquezas, que sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviriam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. O cântico de vitória. Graças a Deus que no quadro profético que a pena inspirada dos escritores bíblicos e da serva de Deus para nós pinta o pequeno rebanho composto pelos santos que levam o selo de Deus, mantém-se fiel, atravessa incolume a hora de prova, é protegido maravilhosamente pelo Altíssimo e termina sobre o mar de vidro, entoando o cântico de vitória. Diz o profeta: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e no número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3. A obra de engano, o Espiritismo. Os últimos dias se caracterizarão
por um extraordinário incremento do espiritismo, que será um dos três grandes poderes que perseguirão os fiéis e procurarão enganá-los. O espiritismo não só aparece como um membro da terrível tríplice aliança mencionada em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, ali denominado o dragão, mas atua também como meio comum agitanante para os outros membros, porque depois de o profeta diz ter visto sair 13 espíritos imundos da boca do dragão, o espiritismo, da boca da besta, o catolicismo, e do falso profeta, o protestantismo apostatado. Acrescenta que os três são espíritos de demónios que fazem sinais. Em outras palavras, o espiritismo domina as três instituições e se manifestará por meio de fatos verdadeiramente sobrenaturais. Este processo culminará no propósito de imitar o grande acontecimento da segunda vinda de Cristo. A única maneira de se proteger contra estes enganos cada vez mais subtis à medida que o tempo avança é estar verdadeiramente enraizado na verdade pelo estudo da palavra de Deus e do espírito de profecia, com o propósito de discernir as tramas do inimigo e manter uma sólida experiência pessoal com Deus. Uma experiência pessoal é na oração. A oração é o alimento espiritual nosso. Milagres enganosos. Então vi sair da boca do dragão, da boca do falso, da besta da boca do falso profeta, 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis da terra, do mundo inteiro, com o fim de os ajuntar para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 e 14. Vi que logo seria considerado blasfémia falar contra as pancadas, que isso se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria, e alguns dos seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres e mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Foi mostrado que por essas pancadas e pelo magnetismo, estes mágicos modernos procurarem ainda explicar todos os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, e que muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus, realizados quando esteve na terra, foram executados pelo mesmo poder. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o espiritismo, o cristianismo nominal da época tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem de coisas,
ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do Espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas, e como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Ao mesmo tempo em que aparecerá aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam a ruína e desolação. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de acelerar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Lado a lado, com a pregação do Evangelho, acham-se a operar forças que não são senão médiuns de espíritos de mentira. Muitos homens se intrometem com eles por mera curiosidade, mas vendo demonstrações de força sobre-humana é fascinado a ir sempre mais adiante, até que fica dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Não lhe pode escapar aos poderes e ao mistério da iniquidade. Meus caros amigos e amigas, estamos a falar sobre a preparação para a crise final. Já agora vou ver aqui mesmo, são às 20, já está quase o pôr do sol. Para a lição número dia 31 de 5, às 20h55, falta 10 minutos. Ora, continuando a falar sobre até o pôr do sol, que depois irei fazer uma oração. É bom estarmos preparados, porque o próprio Jesus disse, quando nós examinávamos as Escrituras,